O Ministério da Saúde vai tornar obrigatória a notificação de todas as pessoas infectadas com o vírus HIV no Brasil, mesmo aquelas que não desenvolveram a doença. Os dados serão mantidos em sigilo. Atualmente, são registrados apenas os pacientes que possuem o vírus e que manifestaram a doença. O novo banco de dados será usado para planejamento de políticas públicas de prevenção e tratamento da AIDS. Atualmente, 220 mil pacientes têm AIDS. O governo estima que outras 135 mil pessoas têm o HIV, mas não sabem. Polícia prendeu Robson Luiz Castelo Branco Cardoso, de 31 anos, integrante de quadrilha que roubava e matava homossexuais no Rio de Janeiro. Robson marcava encontro com as vítimas pela internet. As investigações começaram depois do desaparecimento do professor Carlos Roberto Costa, de 70 anos. Seu corpo nunca foi encontrado. Diretor do Hospital Salgado Filho, na zona norte do Rio de Janeiro, prestou depoimento hoje sobre o caso de Adriele dos Santos Vieira, de 10 anos. Atingida na cabeça por uma bala perdida na noite de segunda-feira, Adriele esperou 8 horas para ser operada porque o neurocirurgião Adão Orlando Crespo Gonçalves faltou ao plantão. A Secretaria Municipal de Saúde informou que será instaurado um inquérito administrativo para apurar o caso. Adriele dos Santos, de 10 anos, permanece internada em estado grave. 5 jovens morreram na colisão de um carro e uma carreta na madrugada de hoje em Jaraguá, no centro do estado de Goiás. O veículo voltava de uma festa quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com a carreta. Todos os jovens, 3 mulheres e 2 homens, eram passageiros do carro e moradores de Jaraguá. O governador Geraldo Alckmin assinou hoje, no Rio de Janeiro, contrato de financiamento no valor de R$ 1,9 bilhão com o BNDES. O dinheiro será investido na expansão da linha 5 Lilás do metrô paulistano, que liga o centro à zona sul da cidade. Ao todo, a linha 5 terá 11 quilômetros de extensão. E na série especial sobre os fatos que marcaram o mundo e os desafios para 2013, veremos hoje a África. A região mais pobre e desigual do mundo vai sediar ano que vem o Fórum Econômico Mundial. E o motivo é simples: o crescimento econômico em contraste à pobreza, corrupção, conflitos étnicos, refugiados e epidemias como a AIDS. A África do Sul é um país de belezas inconfundíveis e também de uma profunda desigualdade social. A região possui um alto índice de desemprego e uma distribuição de renda pior que a do Brasil. O país fica na chamada África Subsaariana ou África Negra, onde estão localizadas 46 nações. Os 8 países restantes ficam na África do Norte ou África Branca. Todos eles são árabes. O FMI avalia o continente separando essas duas regiões. A África do Norte é integrada ao Oriente Médio, que tem previsão de PIB para 2013 de pouco mais de 3%. Já na África subsaariana, a projeção é de crescimento de 5,7%, o que motivou a realização do Fórum Econômico Mundial na Cidade do Cabo, em maio do ano que vem. O encontro vai discutir os contrastes da economia, com desigualdade e desemprego, além de traçar uma plataforma de negócios. A África é um continente pobre em qualidade de vida, mas rico em recursos naturais, como petróleo, urânio, ouro, manganês, platina e diamantes. Na década de 90, a pedra preciosa provocou conflitos, guerras civis, violações de direitos humanos e o deslocamento de milhões de pessoas. Estima-se que 3,7 milhões de africanos morreram em guerras na República Democrática do Congo, Angola, Libéria e Serra Leoa.
Este ano, o Tribunal Penal Internacional condenou à prisão o ex-presidente da Libéria, Charles Taylor, por crimes contra a humanidade. Ele foi o primeiro ex-chefe de nação a ser condenado desde a Segunda Guerra Mundial. Pelo menos 11 países ainda estão em guerra civil, o que faz do continente o maior centro de refugiados do mundo. Marie-Claire Fegali é a porta-voz da Cruz Vermelha, uma organização que atua na região de conflito. Ela conversou com o Jornal da Cultura via Skype e explicou o trabalho da organização internacional. Construímos um diálogo confidencial com as autoridades ou com todas as partes do conflito ou da guerra. A gente crê que esse jeito de trabalhar nos permite de construir uma confiança com o país, com as partes do conflito, e assim a gente tem mais influência sobre mudanças. O acampamento de Dadaab, no Quênia, é o maior do planeta. Possui cerca de 350 mil refugiados. Até junho do ano que vem, deve chegar a 450 mil, o equivalente a 2 vezes a população de Genebra. A pior seca dos últimos 60 anos e a fome colaboram para a crise. Em março do ano que vem, o Quênia vai realizar eleições presidenciais e discutir a ampliação do acampamento. O Brasil abriga mais de 4 mil refugiados, a maioria da África. O continente também é a capital do abuso sexual, com um estupro a cada 20 segundos. É recordista de epidemias. A África possui 1/4 de todos os casos de tuberculose do mundo. A malária mata uma criança a cada 30 segundos. O HIV já contaminou 23 milhões de africanos. Foi feita uma pesquisa aqui na região que demonstrou que em torno de 25% da população adulta é portadora do vírus e em torno de 40% das mulheres grávidas são soropositivas. Damiani faz parte da Associação dos Médicos Sem Fronteiras. Ele gravou um vídeo sobre os avanços da organização no país. Contou que centros de tratamentos fixos e móveis foram instalados na África subsaariana. Mais de 25 mil pessoas foram atendidas este ano. 4 mil já seguem um tratamento de controle. O futebol também será usado como arma contra a doença. O governo vai adotar a campanha Cartão Vermelho para a AIDS na Copa das Nações em 2013. O objetivo é atingir os jovens. Diariamente, 3 mil são contaminados pelo HIV. O ano termina com 2 grandes destaques na África. Os policiais sul-africanos que dispararam e mataram 46 mineradores durante um protesto por melhores salários. Foi o pior episódio desde o fim do apartheid, regime de segregação racial. E Nelson Mandela, o primeiro presidente eleito na África do Sul e Prêmio Nobel da Paz, foi internado com problemas respiratórios e pedras na vesícula. Nossa, bom, eu gostaria de começar pela questão da alimentação, quer dizer, a África, a gente sabe, a matéria mostrou isso de certa maneira, que é a região de maior insegurança alimentar do planeta e é um paradoxo porque a gente mostrou aí também que é um lugar que tem índices econômicos, está crescendo mais que a média mundial. Como é que a gente entende isso? Como é que é possível essas duas coisas estarem caminhando juntas? Você quer começar? Pode falar. Vai. Não. Gente, vocês discutiram até agora, então vai lá. A resposta de tudo é má política, né? É má representação, ineficácia do Estado, falta de condições para empresas funcionarem, para o capitalismo funcionar razoavelmente bem, né? Agora, o que me chama na atenção, o que chama atenção na matéria, Polly, enfim, coisa que eu sei um pouquinho mais, a matéria não retrata o ressentimento enorme que existe por parte dos africanos com relação a boa parte das organizações de apoio, né, à África ou pessoas que ajudam a África. Por que esse ressentimento? Porque ninguém quer receber ordens de ninguém, né? Ninguém quer receber sugestões. Você está fazendo errado, deixa eu te ensinar aqui, deixa eu fazer melhor.
Claro, em situações de extremas de má saúde, doenças, péssima alimentação e tal, tudo bem, né? Agora, quando você chega como o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, organizações bastante incompetentes, como os últimos 5, 6 anos mostraram, quando você chega dizendo para o africano como ele deve conduzir a economia e tal, existe um ressentimento muito grande com isso e que já é citado por quem pesquisa a África e tal, está tendo uma nova classe média, uma nova elite africana que não gosta desse tipo de interferência. É incrível, porque da África você vê os números, são 900 milhões, acho que, de habitantes, e 500 e tanto está nessa chamada África Negra, que é onde a gente mostrou essas imagens aí, que são, nossa, muito tocantes. Tem o problema primeiro da incompetência, né, dos políticos, tem o problema da corrupção, que é enorme, e também das etnias, porque são povos, cada um desses países isoladamente, cada um desses países per se, vive suas guerras internas, né? E as pessoas se odeiam simplesmente por uma estar do outro lado da rua oposta àquela que eu moro. Então, elas morrem pelas questões mais banais, assim, se matam pelas questões mais banais. Então, além dos problemas internos relacionados às etnias, às tribos, à incompetência política, ao descaso, à corrupção, há também um desinteresse internacional na solução dos problemas. Porque o problema da alimentação, bom, se poderia ajudar levando tecnologia, levando gente capaz. Muito agrícola, né? Pelo que a gente se nota. Israel conseguiu no deserto plantar e ser superavitário, bom, por que não se pode fazer na África, que é uma região muito mais rica, cujo solo é muito melhor? Mas se a gente falar das doenças, essas doenças que as crianças morrem a cada 30 segundos de malária. Então, malária, febre amarela, tifo, diarreia, são doenças... AIDS, são doenças absolutamente controláveis, para as quais nós poderíamos, no Brasil, produzir, gerar emprego, né, para os brasileiros e exportar para lá a preços absolutamente compatíveis e muito melhor do que as empresas de marca, as empresas comerciais. Então, há também um descaso internacional porque não queremos botar a mão naquele problema enorme que é a África. Inclusive o Brasil. Sobretudo nós, porque várias vezes o Lula foi, a Dilma também pretende a África com acordos de cooperação sobre o que comercial. Nós temos que fazer acordos que levem assistência e cooperação internacional. Cooperação internacional, vamos começar com as doenças, porque os brasileiros, as empresas brasileiras, podem produzir medicamentos para salvar as pessoas que estão morrendo lá. E isso não é feito. Então, isso geraria até desenvolvimento para o Brasil, seria um exemplo na perspectiva internacional. Então, há uma enorme falta de vontade. Bom, na reportagem de amanhã nós vamos falar sobre o continente asiático, com destaque para a China, gigante que se tornou a segunda maior economia do planeta. Veja a seguir, brasileira, mãe de gêmeos, aos 61 anos de idade, consegue reunir os filhos pela primeira vez.